Então, meus irmãos, no sábado passado, no estudo passado, nós estudamos sobre o jovem rico e vimos por meio da história do jovem rico, vimos por meio da história dele, se nós, hoje, na nossa atual condição, se nós nos encaixamos nesse comportamento, no comportamento, na forma de viver, na forma de entender a verdade, a palavra de Deus, a revelação, e o coração, se o nosso coração é semelhante ao coração do jovem rico. É por isso que cada tema dessa série de 6 estudos, hoje é o segundo estudo, é por isso que cada tema é, na verdade, uma pergunta. E essa pergunta, ela só pode ser respondida por mim e por você individualmente no secreto, aqui, ó, entre nós e Deus. Mas hoje nós vamos falar a respeito de uma história linda, 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 que é a história de Nicodemos. E de que forma nós podemos nos assemelhar ou não a ele em toda a sua trajetória. Nós vamos citar com uma certa frequência alguns trechos do livro Desejado de Todas as Nações, livro este que eu recomendo fortemente se você quer ser amiga de Jesus, amigo de Jesus de verdade. E nós já começamos com o verso de João 3, versos 1 e 2, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não for com ele. Então, Nicodemos sentiu a necessidade de ter uma audiência pessoal e individual com Cristo. Nicodemos, vamos entender quem era este homem. Nicodemos ocupava a posição de alta confiança na nação judaica. Possuía esmerada educação. Atenção para quem era Nicodemos. Possuía esmerada educação e ele era dotado de talentos acima do comum, sendo igualmente membro honrado do Conselho Nacional. Fora, juntamente com outros, agitado pelos ensinos de Jesus. Se bem que rico, instruído e honrado, sentira-se, eu acho essa parte linda, sentira-se estranhamente atraído pelo humilde Nazareno. Ele sentia assim, ele queria estar com Jesus, ele não sabia explicar por quê. Seu Espírito Santo maravilhoso. As lições saídas dos lábios do Salvador o haviam impressionado grandemente e desejara conhecer mais acerca dessas maravilhosas verdades. Por isso ele precisava, ele não se sentia à vontade de estar no público, mas ele precisava falar com ele. É a mesma coisa que eu e você. Nós não temos sentido necessidade de estar mais com Jesus? O livro Desejado de Todas as Nações é maravilhoso. E eu recomendo também, mais uma vez, o livro que fala sobre vários aspectos do homem que caminhou tanto com Jesus, que Jesus levou ele para o céu para ficar logo com ele. Ele não passou pela morte. Então, neste livro aqui de Enoque, fala sobre a família de Enoque, a casa, as orações de Enoque, a comunhão, a fé, a confiança de Enoque, a obediência, a pureza, o crescimento. E isso tudo são instruções para mim e você, para mim e para você, de como andar com Deus como Enoque andou. Andar com Cristo como Enoque andou. Então, é um livro breve, um pouco mais de 150 páginas. Então, uma leitura abençoada.
Então, essa mesma necessidade que Enoque tinha de estar, Nicodemos começou a ter. E ele não sabia explicar. Olha só como a pena inspirada descreve Nicodemos. Fariseu estrito, orgulhava-se das suas boas obras. Era largamente estimado pela sua beneficência, ou seja, ele praticava boas obras e liberalidade na manutenção do serviço do templo. E sentia-se, essa informação é chave, sentia-se seguro do favor de Deus. Como fariseu, meus irmãos, depois a gente volta, vamos parar bem aqui. Como fariseu, Nicodemos tinha certeza, a certeza do céu para ele. Todos os fariseus tinham essa certeza. Ele também não era diferente. Vamos continuar. Ficou assustado ante a ideia de um reino demasiado puro para ele ver no seu estado atual. Olha só, percebe a diferença? Como fariseu, ele tinha certeza de que o céu era dele. Mas, quando ele começa a conversar com Jesus, ele começa a cair em si com relação à sua real condição. Ele começa a ver que o céu não era tão certo assim para ele. Vamos continuar. Em virtude do seu nascimento como israelita, entretanto, considerava-se seguro de um lugar no reino de Deus. Achava não precisar de nenhuma mudança. Ele não, achava, queridos, ele achava que ele não precisava de nada. Daí a sua surpresa ante as palavras do Salvador. Ficou irritado por sua íntima aplicação a si próprio. Nós sabemos da conversa de Nicodemos com ele, não é? Nicodemos não tinha motivo nenhum para pensar que precisava mudar qualquer coisa na vida dele, mas ele sentia estranhamente uma atração por Jesus. E, queridos, eu e você precisamos sentir essa atração. Agora há pouco, na sala de oração e consagração, eu comentei com os irmãos que eu tenho sentido grandemente que eu tenho orado muito pouco. Eu tenho estado pouco na presença de Cristo. E, inclusive, meus irmãos, lembram daqueles discípulos andando pela estrada, na estrada de Emaús? Lembram que quando Jesus estava atrás dele, falando, contando tudo, toda a história de Israel e tudo mais, teve um momento que eles disseram assim: acaso não nos ardia no peito o coração quando nós ouvimos as maravilhas do reino de Deus? Lembram disso? Eu tenho pedido ao Senhor esse arder do coração, porque nem sempre eu sinto. E eu disse: Senhor, não posso, eu quero arder de amor pelo Senhor. Então, essa era a jornada que o Espírito Santo estava conduzindo também Nicodemos. Ele desejava grandemente uma entrevista com Jesus, mas recuava ante a ideia de o procurar abertamente, porque seria demasiado humilhante para um príncipe judeu reconhecer-se em afinidade com um mestre ainda tão pouco conhecido. Não era o status, não conferia status estar associado a Jesus, muito pelo contrário. E chegasse sua visita ao conhecimento do Sinédrio, e isso lhe atrairia o desprezo e as acusações do mesmo. Decidiu-se, então, por uma entrevista em segredo, desculpando-se com a ideia de que, se ele fosse abertamente, outros lhe poderiam seguir o exemplo. Sabendo, depois de indagar especialmente o lugar do retiro do Salvador, no Monte das Oliveiras, que era para onde Jesus sempre se retirava, esperou até que a cidade silenciasse no sono, indo então em busca dele. Então, ali
A atração que Nicodemos sentia por Jesus era tão grande, que sim, isso até foi ele se arriscou. Foi um risco. Arriscou-se para poder encontrar com Jesus, tanto que ele estava sentindo a necessidade de conversar com ele. E Nicodemos, ele começou a pesar as consequências da escolha que ele estava fazendo. Que escolha? Eu me encontro com Cristo, eu vou me encontrar com ele? E ele começou a fazer essa ponderação porque ele não estava preparado para enfrentar o julgamento das pessoas da sociedade da época, que viam ele como um príncipe, alguém extremamente importante na sociedade judaica, mas também como um membro do Sinédrio. Então, foi por isso que ele decidiu ir à noite encontrar com Jesus. E eu queria compartilhar esse comentário aqui com vocês, que não é comentário inspirado, é o meu comentário. Meus irmãos, assim como Nicodemos não estava pronto para ir à luz do dia, assumir que ele precisava, que ele queria estar ali na presença de Jesus, da mesma forma comigo e com você. Jesus compreende que muitas vezes eu e você não estamos preparados para fazer determinadas reformas. Contudo, mesmo assim, o Senhor Jesus não deseja que nós estejamos estáticos, estagnados numa mesma situação, que nós nunca avancemos. Ele compreende a nossa momentânea incapacidade de dar um determinado passo, mas ele não nos deixa esquecer que nós precisamos dar passos. Então, ele nos compreende. O Desejado, página 168, diz assim: Jesus fixou os olhos no visitante, como se lhe estivesse lendo a alma. Na sua infinita sabedoria, viu diante de si um indagador da verdade. Ele percebeu que ali estava um homem sincero, desejoso saber a verdade que salva. Queridos, vamos raciocinar aqui por um momento. Era um fariseu que tinha anteriormente a certeza do favor divino, de que tinha um lugar no céu ali para ele. Mas a semelhança do jovem rico, que fez mais uma outra pergunta, lembram? Que Jesus disse para ele, guarda isso dos mandamentos, tá. E aí ele responde, o jovem rico, tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice. Aí vem a terrível para ele pergunta. Foi terrível porque ele não aceitou a resposta. Mas ele sentia, assim como Nicodemos, uma angústia de alma que levou ele a fazer a pergunta: o que me falta ainda? Aqui com Nicodemos não foi diferente. Nicodemos arriscou sua reputação, arriscou tudo para ir até a fonte da verdade. E Cristo está nos dizendo, a pena inspirada, está nos dizendo que ele sim era um indagador da verdade. Um sincero indagador. Nicodemos fora ter com o Senhor pensando em entrar com ele em debate, em discussão. Mas Jesus expôs-lhe os princípios fundamentais da verdade. Disse a Nicodemos, olha o que Jesus disse para ele. Não é tanto de conhecimento teórico que precisas, mas de regeneração espiritual. Vamos parar bem aqui. Meus irmãos, será que nós, eu e você, estamos nos tornando consumidores compulsivos de teoria sem colocá-la na prática? Consumidores de teoria, apenas. Sabemos muito, sabemos página, sabemos versículo de cor, sabemos de muito conteúdo.
Mas será que nós estamos negligenciando o que Cristo disse que era o que Nicodemos precisava, que era de regeneração espiritual? Queridos, qualquer regeneração espiritual só pode ser fornecida por uma alma submissa à ação do Espírito Santo. Se eu e você estamos nesta posição, é possível que a teoria da verdade ela exista de forma prática, ela se concretize na nossa vida, se realize na nossa vida. Apenas nessa condição. Vamos continuar. Não necessitas satisfazer tua curiosidade, mas ter um novo coração. É necessário que recebas nova vida de cima, antes de te ser possível apreciar as coisas celestiais. Antes que se verifique essa mudança, tornando novas todas as coisas, olhe só, antes que tenha um coração novo, antes que todas as coisas sejam novas, nenhum salvador proveito tem para ti, Nicodemos, o discutir comigo minha autoridade ou missão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo ali para ele, Nicodemos, você não pode falar nada a meu respeito. Não pode questionar a minha autoridade, com que autoridade eu realizo todas essas coisas que você tem testemunhado, e nem a missão que eu vi, para a qual eu vim cumprir, se você não tiver um novo coração. Nicodemos estava naquele momento, meus irmãos, lutando contra a sua própria consciência. E isso, lutar contra a própria consciência, é algo extremamente perigoso, porque isso implica salvação ou perdição. Vamos entender melhor de que forma isso pode acontecer? Um caso uma situação, um relato bíblico em que isso fica muito evidente. Foi naquele momento em que Noé fez o último apelo. Naquele momento, queridos, muitas pessoas que haviam escutado Noé fazer o último apelo, e que essas pessoas que eram longevas, o que quer dizer isso? Olha só, Moisés construiu a arca durante 120 anos. Você já pensou que tinha pessoas ali, havia pessoas que estavam ouvindo a pregação de Noé durante esses 120 anos, que viram o momento em que a arca ficou perfeitinha ali, concluída, que Noé vai ali para frente da arca. A família dele já está toda ali dentro. E Noé sai para a porta da arca, assim, lá na frente da arca, e diz, venham, tem espaço para todos, vai haver um dilúvio, tudo que vocês veem aqui vai ser destruído. E olha que essas pessoas viram, inclusive, os animais entrando de dois em dois, as aves, os animais, todos entrando organizadamente. Mesmo assim, depois que o último animalzinho entrou, Noé fez o apelo, elas foram convencidas, elas sabiam que o que Noé estava falando era verdade. Mas sabe por que eles não entraram? Por causa da crítica. Então, eles não cederam à sua consciência, à convicção da sua consciência. E essas pessoas perderam a salvação porque foram contra a sua consciência naquele momento em que ela foi despertada. Meus irmãos, no momento em que a nossa consciência ela é despertada, nós não podemos perder a oportunidade. Se vamos a Cristo para discutir com Ele em relação à nossa vontade e à vontade dEle, então não há proveito nenhum. Nós precisamos ir a Cristo com interesse de coração
entender a vontade de Deus e o que Ele tem preparado para mim e para você, para a nossa vida. Essa é a nossa atitude ao irmos a Cristo. E não como Nicodemos, que foi ali para se auto-justificar, para debater com Jesus. Não, Jesus é Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Nicodemos ouvir a pregação de João Batista. Olha essa informação importantíssima. Nós estamos aqui falando sobre a consciência. Quando chega a convicção, nós irmos contra ela, contra a nossa consciência. Olha aqui a situação de Nicodemos. Nicodemos ouvira a pregação de João Batista quanto ao arrependimento e ao batismo, e indicando ao povo aquele que havia de batizar com o Espírito Santo. Ele ouviu João Batista falar de Cristo. Todavia, a perscrutadora mensagem do Batista deixara de nele operar a convicção de pecado. Entende? Com Jesus, não foi a primeira vez que Nicodemos havia ouvido a palavra da verdade de vida. Ele já ouvia escutado do Batista. Só que o que acontece quando muitas vezes a gente escuta uma mensagem, a gente recebe aquele impacto, a convicção é isso mesmo, mas a gente não avança. E aquilo morre. Aquilo esfria. Né? Foi exatamente o que aconteceu com Nicodemos. Fariseu estrito, orgulhava-se de suas boas obras, sentia-se certo do favor de Deus. E esfriou aquela convicção que surgiu naquele momento com o Batista. Nicodemos tinha certeza de sua salvação e do favor de Deus. Quando ele escutou do Batista que ele deveria se arrepender e se separar do pecado, Nicodemos pensou assim: mas eu já faço isso. Lembra do jovem rico? Tudo isso tenho guardado desde a meninice? Eu não tenho nada para mudar, eu não tenho pecado. Queridos, os fariseus pensavam assim. Era algo normal para um fariseu pensar dessa forma. Nicodemos não percebia o que ia no seu próprio coração. Ele não percebia. E quantas vezes, como Nicodemos, nós pensamos que também está tudo certo conosco? Eu fico pensando aqui nos 144 mil, quando eles estarão no tempo de angústia. E ali, eles não terão, já estarão passando por profunda angústia de alma, né? Não tendo a certeza de que está tudo bem com eles. Este é o lugar seguro. Nós não podemos nos acomodar, ter aquele senso de segurança. Este senso de segurança, irmãos, ele é carnal, ele não é espiritual. O eu carnal quer ter o senso de segurança. Mas o eu espiritual está continuamente buscando saber o que me falta ainda, Senhor. O que me falta ainda, Senhor. Limpa-me, Senhor. Jesus disse para Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Então Jesus estava apresentando o novo nascimento para Nicodemos. Colhido de improviso, respondeu a Cristo, olha só, em palavras plenas de ironia. Ele foi irônico com Jesus. Como pode um homem nascer sendo velho? João 3:4, queridos, ele entendeu. Mas ele foi tão atacado assim, isso que ele foi, feriu tanto o orgulho de fariseu dele, que ele foi irônico. Como muitos outros, quando uma incisiva verdade lhes fere a consciência, revelou o fato de que o homem natural não recebe as coisas que são do Espírito de Deus. Não há nele nada que corresponda às coisas espirituais, pois estas se discernem espiritualmente. Você já passou por isso?
Você está, às vezes, na sua igreja, ou diante de uma mensagem, um estudo, uma pregação no YouTube, ou participando de um estudo ao vivo, de uma live, e de repente a pessoa fala algo que vem e fere diretamente a sua consciência. A primeira reação, sabe qual é? Se auto-justificar. Justiça própria. Essa é o primeiro ímpeto, tentar se justificar. Mas, queridos, isso aconteceu também com Nicodemos. E a estratégia que Nicodemos usou para se proteger, tentar se proteger da sua consciência ferida ali, foi a ironia. Mas nós não podemos esquecer isto aqui, que a vida cristã não é uma modificação ou uma melhoração, um melhoramento da antiga vida, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, e isso é vida cristã. E uma vida toda nova surge. Essa mudança só se pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. E, queridos, o Santo Espírito só pode agir em uma alma submissa a ele. Uma alma farisaica, cheia de orgulho e de justiça própria, nada vai acontecer, porque há necessidade de que o eu e o pecado morram. Quando discutimos com a palavra de Deus, com a mesma postura de Nicodemos, nós não estamos sendo espirituais. Nicodemos, ao usar ali de ironia, estava ali sendo carnal e não espiritual. Quando a palavra toca o meu coração por meio do que alguém disse, pode não ter sido exatamente como eu esperava, mas a linguagem espiritual precisa ser discernida. É necessário que nós discernamos a linguagem espiritual, que nós não nos magoemos como se fosse algo feito propositadamente para nos ferir, nos machucar, nos expor publicamente o nosso pecado, a nossa fraqueza. Não. A mensagem pode não ser como eu esperava, mas ela é necessária. Se ela fere, glórias a Jesus. Vamos entender melhor isso. Jesus disse: Nicodemos, você não está entendendo as coisas espirituais? Você não consegue entender os caminhos por onde Deus conduz um homem? Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos, o desejado, nos diz o seguinte, que Nicodemos continuava perplexo. E Jesus empregou o vento para ilustrar o que desejava dizer. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. E olha que Nicodemos era um homem inteligentíssimo. Mas a sua inteligência espiritual precisava refinar, aprofundar, crescer, desenvolver. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, Jesus estava ali dando uma aula de amor para Nicodemos, ensinando ele que ele precisava nascer do Espírito. Ele estava dizendo que Nicodemos precisava de uma transformação completa. Completa. Vocês conseguem entender, meus irmãos, o que mais implicava em todo esse encontro de Jesus com Nicodemos? Um príncipe e um humilde nazareno, perdão. Um homem de idade experiente e um jovem de 33 anos. Entende? É tanta coisa
que ali nesse encontro destes dois, né? O que leva um homem a ir a um homem maduro e rico ir a um jovem pobre? Ele reconhecia que Jesus era mais do que um homem. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida, transformação completa. Os pensamentos pecaminosos são afastados. As más ações são renunciadas. O amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. É uma transformação total, é um novo nascimento. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. A bênção vem, ou seja, antes da bênção. Tudo isso que nós estamos lendo acontece de forma imperceptível. Ó, ninguém vê a mão que suspende o fardo. É imperceptível. A bênção vem quando, pela fé, muita atenção, pela fé, a pessoa se entrega a Deus. Senhor, eu não posso mais. Toma o meu coração, porque eu não posso dar. É tua propriedade, Senhor. Entende? É aí que a bênção vem. Então, aquele poder que olho algum pode discernir, cria um novo ser à imagem de Deus. De forma imperceptível, porém, um coração disposto. É só isso que o Espírito Santo precisa, meu e seu, um coração disposto. Olhe para você há 5 anos atrás. De 5 para trás, vá 5 anos. Você consegue perceber o que Cristo já fez na sua vida? Daquele tempo para agora? É ou não é um milagre? É milagre. Nós ainda estamos na jornada, ainda estamos na estrada, a estrada de santidade, a estrada de entrega, a estrada de rendição, a estrada da obediência. Mas o Senhor está trabalhando de forma silenciosa na nossa vida. Nicodemos precisava entender que ele carecia de uma verdadeira religião. Não a religião de manada. A religião de todo mundo, que todo mundo vai, todo mundo congrega. Não é essa religião. Mas uma religião sua com Deus. E essa religião tem a ver, sabe com o quê? Uma transformação da natureza, que é o que a gente leu anteriormente, a morte do eu e do pecado. Então, o que Nicodemos precisava era entender que ele era sim pecador. Queridos, eu vou abrir um parênteses aqui. O farisaísmo, hoje ele tem um outro nome, chama legalismo. É a mesma coisa. O farisaísmo, ele é terrível, porque o farisaísmo ele tende a embalar a pessoa na sua segurança carnal, pensando que ela é espiritual. Isso é o legalismo. Entende? A pessoa pode comer correto, vestir correto, frequentar os lugares corretos. A pessoa pode tudo isso. Se autodenominar conservadora, de princípios conservadores, mas e pensar que está tudo bem. Essa era a condição de Nicodemos. E essa não pode ser mais a minha e a sua condição, porque eu e você, nós fomos formados e educados no legalismo. Aí Jesus diz o seguinte para ele: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Perguntou Jesus. Meus irmãos, lembra quando Nicodemos falou com ironia? Como pode um velho nascer de novo?
sendo velho, nascer de novo? Olha só o que poderia ter acontecido. Nicodemos poderia ou não poderia ter se ofendido com essa pergunta de Jesus, né? Por quê? Olha só, um jovem perguntando para um homem rico, socialmente importante, um líder espiritual da sua nação e político, um homem maduro, um senhor já de idade. Ele poderia ou não poderia? O que esse jovem vem falar isso comigo? Mas olha o que o Senhor Deus nos diz no Desejado de Todas as Nações. Cristo falava com tão solene dignidade, e tanto o olhar de Jesus como a inflexão de sua voz exprimiam tão sincero amor que Nicodemos não se ofendeu ao compreender sua humilhante condição. Ele não se ofendeu, ele podia ter se ofendido, mas era tanto amor de Jesus ali. E ele falava com uma solenidade, com tanto cuidado com Nicodemos, que ele não se ofendeu e ele percebeu a sua humilhante condição. E aí, mais uma pergunta para mim e para você. Será que nós precisamos nos ofender e precisamos nos ressentir quando a palavra da verdade chega aos nossos ouvidos? Paulo tem um verso bíblico de Paulo que diz assim: acaso tornei-me vosso inimigo por dizer-lhe a verdade? Por te dizer a verdade? Então, será que eu e você temos que nos ofender? Ou guardar mágoa de alguém? Olha só, guardar mágoa de alguém quando alguém nos diz a verdade? Quando a verdade também nos chega aos ouvidos, a verdade da palavra de Deus? A postura de Davi nessa situação, quando a verdade chegou até ele por meio do profeta Natã, nos diz muito de como, nos ensina muito de como nós devemos reagir. Natã chegou para Davi e disse que Davi era aquele homem da parábola que ele estava ali falando. Natã chegou para o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Natã disse que tinha um homem que tinha tantas 1000 ovelhas à sua disposição, mas ele foi lá e pegou a única ovelhinha daquele servo dele e a matou para servir para os seus amigos e tudo mais, para fazer uma refeição. E Davi se indignou. Ao contar essa história, olha só como o Senhor Deus é sábio, é a fonte de toda sabedoria. Ele estava ali com a abordagem de Natã, que Deus disse para Natã falar para Davi, era uma abordagem que levava o pecador a ter convicção do seu pecado. Que lição para nós. E ali, quando essa palavra da verdade chega para Davi, Davi não tem outra saída a não ser dizer: eu sou o homem, eu sou este homem. Quando as incisivas verdades da palavra de Deus chegarem aos nossos ouvidos dizendo: tu és esse homem, assim como chegaram a Davi, isso não deve nos irritar, meus irmãos. Não deve. Deve nos jogar no pó, de joelhos, em humilhação diante do Senhor. Cristo sempre nos falará com amor. A ferida será feita. A verdade, quando chega, ela fere. Mas com muito amor para que possa ser curada. E Nicodemos estava ali, passando pelo processo de cura. Por isso ele não se irritou. Nicodemos certamente lembrou de alguns versículos da Bíblia. Queridos, olha o que, com certeza, quando Jesus estava falando ali para ele do novo coração, falando para ele a respeito de tudo que ele precisava fazer
nascer de novo, o vento e tudo mais, falando tudo aquilo, tentando conduzir o raciocínio de Nicodemos para que a sua visão espiritual fosse ampliada. Com certeza esses versos, Isaías 64:6, veio na mente dele. Todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapos imundos, e todos nós iremos murchar como uma folha, e nossas iniquidades, como o vento, nos tem arrastado. Que a nossa justiça... Será que Nicodemos lembrou sim desse verso? Esta era a Bíblia dele, ele tinha acesso a tudo isso. O que mais passou pela mente de Nicodemos? Salmos 51:10, ao ouvir Jesus. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Ele, com certeza, lembrou do Salmo de Davi. Queridos, os fariseus, os homens da lei, eles sabiam os salmos de cor. Ele lembrou disso, o Espírito Santo trouxe à sua memória isso. Ele também lembrou, com certeza, de Ezequiel 36, 26 e 27. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós, e eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os fareis. Queridos, a verdade presente sempre existiu. Essa verdade era presente para Nicodemos e é tão presente para mim e para você hoje também. A verdade presente sempre existiu. Então, essa mensagem sempre existiu para Nicodemos, quanto mais para mim e para você. Quanto mais, meus irmãos. E Nicodemos começou a lembrar. Olha só, eu conheço essa mensagem. O que Jesus está dizendo não é novo para mim. Olha como o Espírito Santo vai despertando a consciência. Eu só não tinha percebido que eu era esse homem e que eu precisava de um Salvador. Conseguem perceber, meus irmãos? Por quê? Vocês conseguem perceber? Por que que quando Jesus nasceu, somente os pastores ali no campo estavam lembrando que numa noite como aquela, aproximadamente naquele período, viria o Messias? Vocês conseguem perceber o que o orgulho nacional e o orgulho social, o orgulho espiritual, você consegue perceber o que ele fez com os fariseus, os doutores da lei? Não estavam preparados para a vinda de Jesus. E eles não sentiam necessidade de um Salvador. Eles não se consideravam pecadores. Cristo estava lentamente conduzindo a consciência de Nicodemos para que ele entendesse a sua real condição e pudesse ir ao Salvador. É a mesma coisa para mim e para você. Será que eu e você somos Nicodemos? É nesse momento que a ferida causada pela flecha da palavra de Deus começa a curar. Quando começa a nossa visão espiritual a ampliar e o coração de carne começa a bater dentro de nós. Nicodemos lera essas passagens com o espírito obscurecido. Agora, porém, começava a compreender-lhes a significação. Vocês viram o trabalho mental e espiritual que Jesus estava fazendo ali com Nicodemos? No conceito dos homens, sua vida fora justa e digna de honra. Olha só, externamente, perfeito. Em presença de Cristo, no entanto, sentia que seu coração era impuro, sua vida destituída de santidade. Quanto mais perto de Jesus, mais nós vemos a nossa indignidade
e a nossa necessidade dele. Nicodemos estava sendo atraído para Cristo. Ao explicar-lhe o Salvador o que dizia a respeito ao novo nascimento, anelava experimentar essa mudança em si mesmo. Olha só. Enquanto Jesus estava explicando para ele a respeito do novo nascimento, ali ele estava ouvindo Jesus falando, sim, Senhor, na mentezinha dele. É isso que eu quero para a minha vida, Senhor Jesus. Por que meio poderia isso realizar-se? Jesus respondeu a não formulada pergunta. Olha o que Jesus disse para ele, e ele não verbalizou. Como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, por que Jesus faz Nicodemos lembrar da serpente? Por quê? A serpente era um símbolo de Cristo, como a imagem feita à semelhança das serpentes destruidoras era erguida para a cura dos israelitas que haviam sido mordidos, assim, alguém com A maiúsculo, nascido em semelhança da carne do pecado, Romanos 8:3, havia de lhes ser redentor. Cumpria-lhes olhar e viver. Assim é para mim e para você. Não podemos tirar os nossos olhos de Cristo. Porque só assim, olhando para Cristo, nós temos nesta terra vida e teremos a vida eterna. Jesus estava mostrando a Nicodemos que ele, ao olhar para o homem Cristo Jesus e fazer dele um modelo, isso seria a cura da sua alma. Você deseja cura de alma? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. A sua humildade, a sua mansidão, o seu amor, a sua longanimidade, paciência, né? O seu domínio próprio, a sua mansidão, humildade, alegria, amor, amabilidade, a sua fé. Olhe para Cristo, a cura da nossa alma. Não é por meio de debates e discussões que a mente é iluminada. Devemos olhar e viver. Nicodemos recebeu a lição e levou-a consigo. Nicodemos nunca mais esqueceu aquela noite tão especial. Examinou as escrituras de maneira nova. Vou parar bem aqui. A serva do Senhor disse que quando nós compreendêssemos claramente a mensagem da justiça de Cristo pela fé, nós leríamos a palavra de Deus de uma maneira inteiramente nova. Por isso eu compartilhei o meu estudo, que tem o título A Recompensa das Virgens. Eu não sei se você já assistiu. Se você não assistiu, assista. Aquilo ali foi o meu devocional pessoal. E eu disse, é isso, Senhor? E eu comecei a entender a parábola das virgens de uma forma que eu nunca havia compreendido antes, e eu já li incontáveis vezes. Então, Nicodemos examinou as escrituras de maneira nova, não para a discussão de uma teoria, mas a fim de receber a vida eterna. Começou a ver o reino de Deus ao submeter-se à direção do Espírito Santo. Olha só essa última frase, como ela é fortíssima. Nicodemos somente começou a ver o reino de Deus quando ele se submeteu à direção do Espírito Santo. É a mesma coisa para mim e para você. Nicodemos compreendeu que ele precisava olhar para Cristo e viver. Ele precisava mudar de rumo e nascer de novo. Como Nicodemos, devemos estar prontos na vida pela mesma maneira que o maior dos pecadores. Além de Cristo, nenhum outro nome há dado entre os homens
pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Mediante a fé, recebemos a graça de Deus. Mas a fé não é nosso salvador, viu? Ela não obtém nada. É a mão que se apega a Cristo e se apodera de seus méritos. Isso é justiça pela fé. Isso é que é o remédio contra o pecado. Então, meus irmãos, é quando eu e você nos apegamos a Cristo, crendo pela fé nos seus méritos, que são todos, eles são todos suficientes para nos dar a vitória sobre todo e qualquer pecado, é somente assim que nós temos a salvação. Não é o passo que me salva, mas é o poder de Cristo atuando em mim quando eu me disponho a obedecer. Então, é o poder de Jesus na minha vida quando eu me rendo e digo: Senhor, age na minha vida. Eu permito. Eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Pronto. É esse poder que salva. No próprio início de seu ministério, abriu a verdade a um membro do Sinédrio, ao espírito mais apto a receber, a um designado mestre do povo. Os guias de Israel, porém, não receberam de bom grado a luz. Olha agora o contraste. Nicodemos ocultou a verdade no coração e por 3 anos pouco foi aparentemente o fruto. Por 3 anos. Visivelmente. Entende por que a gente não pode julgar ninguém? Mães e pais não podemos julgar os nossos filhos. Sabe por quê? Nós somos fortemente tentados a fazer isso. E filhos, vocês também são fortemente tentados a fazer isso com os pais, com os irmãos. Porque às vezes nós temos elevadas expectativas de como a vida da pessoa já devia ser, na verdade, em Cristo. Essas expectativas são terríveis na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós subestimamos o poder do Espírito Santo de estar trabalhando silenciosamente na vida daquela pessoa. Então, não podemos fazer isso. O trabalho do Espírito Santo é silencioso. Ninguém dizia que Nicodemos estava ali sendo lapidado por Deus, pelo Espírito Santo. Nicodemos se entregou completamente. E a obra de Cristo frutificou no tempo certo na vida dele. Isso quer dizer que Nicodemos não havia crido antes? Não. Ele, assim como eu e você, estava no caminho da obediência. Lembra? É um processo. Não é um passe de mágica. Não é algo instantâneo, momentâneo, aconteceu, pronto, plim, plim. Não. Estava no caminho da obediência, no processo de santificação. Talvez muitas coisas nós não consigamos mudar imediatamente, mas eu e você precisamos continuar dando os passos, e passos submissos ao Espírito Santo. Em certo momento, o que vai acontecer? Deus vai fazer um chamado para você. E esse chamado significa que nós perderemos o mundo para ganhar a vida eterna. Vai chegar um momento, e tem chegado, que o Senhor nos sacode e nos tira daquela situação de conforto espiritual e nos mostra o caminho para ganhar a vida eterna. E aí a gente dá um passo para abandonar determinada coisa. E assim nós vamos prosseguindo. Você está tentando obedecer a Deus exatamente como Nicodemos? Por natureza o coração é mau. E quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Então nós não podemos, é impossível para nós obedecermos por nós mesmos. Invenção humana alguma, olha o que diz Romanos 8:7. Invenção humana alguma pode encontrar o remédio para a alma pecadora. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser.
Então, queridos, a nossa carne não nos dá paz. É impossível ter paz, a alma pecadora ter paz na sua condição carnal. Do coração, Mateus 15, 19, do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, o que brota de nós, de mim e de você, naturalmente, só são coisas ruins. Então, era isso que vinha de Nicodemos, enquanto ele não compreendeu que ele necessitava de um Salvador. A fonte do coração deve ser purificada para que a corrente possa tornar-se pura. Aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras, em observar a lei, está tentando o impossível. Não há segurança para uma pessoa que tenha religião meramente legal, que tenha somente uma forma de piedade, ou seja, uma capa, que era um fariseu exemplar, uma pessoa exemplar na frente de todas as pessoas, mas no lar era diferente. A vida cristã é uma transformação da natureza, ocorrendo a morte do eu e do pecado, e uma vida totalmente nova, que só pode ser efetuada mediante a eficaz operação do Espírito Santo. Nós já lemos isso. O comentário bíblico adventista amplia um pouco mais. O novo nascimento, vamos ver sobre o novo nascimento. É uma experiência rara nesta época do mundo. Esta é a razão porque há tantas perplexidades nas igrejas. Muitos, olha o que diz o Senhor, muitíssimos que pretendem ter o nome de Cristo não estão santificados e são ímpios. Uau! Que grave é isso! Muitíssimos, diz o Senhor, que não são santificados e são ímpios. Foram batizados, mas foram sepultados vivos. Não morreram para o eu e, portanto, não renasceram para uma nova vida com Cristo. Queridos, eu fui sepultada viva no dia 13 de março de 1999, ocasião do meu batismo. Eu fui sepultada viva, porque por muitos, muitos e muitos anos eu estava na igreja e no mundo carregando o nome de Cristo. Entende? Existem muitos problemas nas igrejas e nos lares porque essas pessoas não sabem como morrer para si mesmas e nascer de novo. Não sabem como deixar o amor de Deus controlar a sua vontade. Eu queria agora fazer algumas perguntas para a sua reflexão. Acompanhe aí. Você foi ensinado antes do seu batismo. Tenta lembrar, na época do teu batismo. Você foi ensinado antes do seu batismo a deixar os pecados do mundo? Com certeza. Se você teve um instrutor bíblico, com certeza ele te falou sobre isso. Que pecados do mundo seriam esses? Fumar, beber, adulterar, roubar. Esses pecados, assim, bem dos 10 mandamentos, bem evidentes, né? Muito bem. Antes do seu batismo, você foi ensinado para, olha só, para morrer para si mesmo e abandonar todos os pecados do coração. Olha só, são outras categorias de pecado agora. Ódio, raiva, amargura, ressentimento, que é mágoa, rancor, falta de perdão, impaciência, irritação, ciúme, egoísmo. Queridos, muitos de nós, eu não fui, eu não, as minhas aulas de Bíblia, o meu instrutor bíblico nunca falou sobre isso comigo. Falou desses primeiro aqui do ponto 1, mas não falou aqui do ponto 2, da pergunta 2.
Minha consciência não foi tocada. Você dá desculpas para os seus defeitos de caráter? Por exemplo, ressentimento. Ah, eu briguei com meu marido porque ele fez tal coisa comigo. Eu reagi com meu filho dessa forma porque ele gritou comigo, ele me desrespeitou. Isso é dar desculpa. Ressentimento, impaciência, irritação. Ah, fulano me irrita tanto, me irrita tanto. Nós temos o domínio. Nós decidimos se vamos nos irritar ou não, se vamos perder a paciência ou não, se vamos guardar mágoa ou não. Poucos entendem como entregar o coração com todos os pecados que existem nele. Isso não é ensinado. Nós somos ensinados a não cometer pecados exteriores que escandalizam a sociedade, digamos assim. Isso nos leva a pensar que somos bons cristãos. Percebeu? Que esses pecados, digamos assim, não existe pecadão e pecadinho. Mas eu vou só usar o aumentativo e o diminutivo para dar uma dimensão da diferença. Então, o cristão carnal, ele tende a se sentir confortável como bom cristão pelo fato dele conseguir disfarçar muito bem os seus pecados aqui, ó, os pecados que não são visíveis. E o Senhor Deus, ele tem promessas para nós, promessas de vitória. Olha só a primeira promessa, em 1 João 1,7. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele é todo o pecado, todo, 100%. Se confessarmos os nossos pecados, outra promessa, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É promessa. Ele pode nos libertar das ruins suspeitas, da maledicência, ai, ficar falando da vida alheia, sabe? Ele pode. E qual é, então, o primeiro passo para mim e para você? Primeiro é reconhecer. Queridos, sem o reconhecimento, Nicodemos só reconheceu a necessidade de um Salvador quando ele percebeu, ele caiu em si a respeito da sua real condição. Então, ele reconheceu como ele estava. Então, ao reconhecer a sua condição, ele disse: não, eu preciso agora de algo fora de mim para me salvar. Primeiro passo é reconhecer. Segundo passo é confessar. E o terceiro passo, abandonar definitivamente. Esse é o passo a passo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Queridos, simples assim. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ninguém vai poder apontar para você e dizer: ah, você é um falso cristão, é falso isso. Isso é a boca de Satanás, querendo nos fazer sentir péssimos, como indignos, como se não merecêssemos nada. De fato, nós não merecemos. Não é uma barganha. Eu mereço porque eu fiz tal coisa. Não é uma barganha. Não merecemos. Mas o Senhor derramou o sangue dele por mim e por você. Olha o preço, o preço do nosso valor. Nosso valor é altíssimo. Aquilo que era objetável no caráter é expurgado da alma por amor de Jesus. Todo o egoísmo é expulso, toda inveja, toda maledicência é desarraigada e efetua-se uma transformação radical no coração. Uma transformação radical no coração. Recebereis poder, meditação matinal. Entende? Quando estamos em Cristo, acontece uma transformação radical no meu e no seu coração. A Review and Herald. Muitos dos que professam seguir a Cristo não têm uma religião genuína, não revelam nas suas vidas o fruto da verdadeira conversão, são controlados pelos mesmos hábitos. Essa era eu por muitos anos depois que eu fui sepultada viva no batismo. Pelo mesmo espírito de crítica e de egoísmo que os controlava antes de aceitarem a Cristo. Meus irmãos, o espírito do egoísmo e da crítica
é algo contra o qual nós precisamos lutar constantemente. Ninguém pode entrar na cidade de Deus se não tiver um conhecimento da genuína conversão. Na verdadeira conversão, a alma nasce de novo. Um novo espírito toma posse do templo da alma. Começa uma nova vida. Cristo é revelado no caráter, nas atitudes, no dia a dia. Quando a presença de Cristo ela vai expurgando da alma crítica, egoísmo, tudo que não presta. Os discípulos de Cristo precisam alcançar a justiça de um caráter diverso daquela dos fariseus, se querem entrar no reino do céu. Em seu Filho, em Jesus, Deus lhes oferecia a perfeita justiça da lei, lá naquela época. Se, olha só, abrissem plenamente o coração para receber a Cristo, então, posteriormente, a própria vida de Deus, o amor de Deus habitaria neles, transformando-os à sua própria semelhança. E assim, mediante o dom gratuito de Deus, Cristo, haviam de possuir a justiça exigida pela lei. Jesus se pôs a mostrar a seus ouvintes o que significa observar os mandamentos de Deus. E o que significa, meus irmãos, observar os mandamentos de Deus? Uma reprodução neles próprios do caráter de Cristo. Porque somente Cristo é capaz de guardar perfeitamente a lei de Deus. E somente uma vida imersa por Cristo pode manifestar o seu caráter. Isso aqui está no maior discurso de Cristo. Queridos, aqui nesse pequeno parágrafo, nesse pequeno trecho, está sendo relatado pela serva do Senhor o que Deus faria por cada um dos fariseus se eles tivessem aberto o coração para receber Cristo. Infelizmente, nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Nicodemos examinou as Escrituras de maneira nova, não para a discussão de uma teoria, mas a fim de receber a vida eterna. Começou a ver o reino de Deus ao submeter-se à direção do Espírito Santo. Pode ser que tenhamos nos orgulhado, tal como Nicodemos, achando que vivemos de maneira justa, que o nosso caráter moral é correto, e assim pensar que não precisamos humilhar o coração diante de Deus como um pecador comum. Ele pensava um pouco disso, Nicodemos, mas quando a luz de Cristo brilha no nosso coração, passamos a discernir nossos motivos egoístas. Foi isso que aconteceu com ele também. Nossa inimizade contra Deus que tem manchado cada ato de nossa vida. Então reconheceremos que nossa justiça é, na verdade, igual a trapos imundos e que somente o sangue de Cristo pode limpar-nos da impureza do pecado e renovar nosso coração à sua semelhança. Caminho a Cristo, página 28. Queridos, o Senhor, justiça nossa, Jesus, é a nossa única salvação. É tudo para nós. E a grande preocupação de toda alma deve ser: está renovado o meu coração? Está minha alma transformada? Acham-se meus pecados perdoados pela fé em Cristo? Nasci eu outra vez? Mensagens Escolhidas, volume 2. Queridos, essas perguntas precisam estar martelando na nossa cabeça. Eu tenho, Senhor, um coração novo? A minha alma está sendo transformada pelo teu poder? Os meus pecados estão perdoados pela fé em Jesus Cristo quando eu os confesso? Eu nasci, Senhor. Eu tenho, outra vez, eu tenho um novo coração? Nós precisamos perguntar isso. Caminhando agora para o final. Olhe estes versos bíblicos. Eles nos dizem muita coisa a respeito de nós, a respeito da época em que nós vivemos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos,
orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo, olha só, isso aqui é terrível, apesar de tudo isso, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te, porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Isso aqui é perigosíssimo, meus irmãos. Sempre estão aprendendo papa sermão, papa teoria, só venha, só acumulando, consumidor de teoria, de conhecimento, mas nunca chega ao verdadeiro conhecimento salvífico da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, estes que nós lemos aqui antes, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé, mas não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos os homens, assim como a deles também. Queridos, o Senhor está nos dizendo que esta capa de piedade, ela cai, ela não se sustenta, é impossível. Este aqui é o nosso maior inimigo, queridos. É este aqui o nosso maior inimigo. E Parábolas de Jesus nos diz assim, o apóstolo Paulo assinala que essa será a característica, esse que a gente leu agora em 1 Timóteo 3, essas todas será a característica especial dos que vivem justamente antes da segunda vinda de Cristo. Já pensou um negócio desse? Precisamos muito do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Como então nos havemos de salvar? A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor atrai-nos a Ele mesmo. Se não resistirmos, olha só, Nicodemos não resistiu. Ele passou por um tempo ali pesquisando, mas ele foi se rendendo, até o ponto em que ele reconheceu a sua fé, assumiu a sua fé publicamente. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Então, o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida. Tudo é pela fé, meus irmãos. Isso aqui é mudança de rumo e transformação pela graça de Cristo. No próprio início de seu ministério, Jesus abriu a verdade a um membro do Sinédrio, ao espírito mais apto, que era o de Nicodemos, que era o mais apto a receber a um designado mestre do povo. Os guias de Israel, porém, não receberam de bom grado a luz. Nicodemos ocultou a verdade no coração e por 3 anos pouco foi aparentemente o fruto. Depois da ascensão do Senhor, quando os discípulos foram dispersos, aí vem o resultado daquele encontro. Dispersos pela perseguição, Nicodemos tomou ousadamente a dianteira. Empregou sua fortuna na manutenção da igreja infante, que os judeus haviam esperado fosse extirpada com a morte de Cristo. No tempo de perigo, aquele que tão cauteloso e duvidoso fora, mostrou-se firme como a rocha, animando a fé dos discípulos e fornecendo meios para levar avante a obra do Evangelho. Foi desdenhado e perseguido pelos que lhe haviam tributado reverência em outros tempos. Tornou-se pobre em bens deste mundo. Todavia, não vacilou na fé que tivera seu início naquela conferência noturna com Jesus. Nicodemos, esse deve ser eu e você.
não vacilar em meio às provas que virão, que já estão vindo e que certamente ainda virão. Nicodemos relatou a João, o discípulo que foi o último a morrer. Nicodemos relatou a João a história daquela entrevista. E por sua pena, pela pena de João, foi ela registrada para a instrução de milhões. As verdades aí ensinadas são tão importantes hoje em dia como naquela solene noite. Na sombria montanha, quando um príncipe judeu foi aprender com o humilde mestre da Galileia o caminho da vida. Não é lindo isso? Quando o príncipe judeu foi aprender com o humilde mestre da Galileia como alcançar a vida eterna, como ser salvo. E nós fazemos parte dos milhões, destes milhões que ainda aprendem deste encontro numa noite escura ali na Galileia, ali em Jerusalém. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aqui em 2 Timóteo 4, 3 e 4, está sendo relatado para nós o oposto da postura de Nicodemos, o oposto do que deve ser a minha e a sua decisão, a minha e a sua reação diante da convicção da verdade quando ela chega à nossa consciência. Não podemos, meus irmãos, não temos mais tempo de voltar a fábulas e nem de dar ouvidos a ventos de doutrina. Do que as virgens loucas precisavam, esse vai ser o tema do nosso próximo estudo. Sou virgem louca? Vamos orar? Santo Pai, Senhor Deus, Criador e Mantenedor, é no sagrado nome de Jesus que te agradecemos, Senhor. Tantas joias preciosas, preciosíssimas que o Senhor deixou para nós. Senhor, somos incapazes de te adorar como o Senhor é digno. Somos incapazes, Senhor, de matar este eu maligno que insiste em permanecer vivo em nós. Ajuda-nos, Pai, socorre-nos, Senhor, e vem habitar em nosso coração. O Senhor prometeu nos dar um coração de carne e cumprir a tua promessa. Em nome de Jesus te suplicamos, Pai. Cumpre a tua promessa. Queremos ser verdadeiramente luz deste mundo em trevas e sal desta terra tão insípida, Senhor, tão sem sabor, mas que só tem sabor de pecado, Senhor, e de sujeira. Por favor, nos ajude, Pai, a ser o bom tempero de Cristo nesta terra, em nome de Jesus, Senhor. Obrigada por esta mensagem e por tantos riquíssimos ensinamentos que o Senhor deixou na sua revelação. Te agradecemos e te pedimos uma semana de vitórias espirituais em teu nome. Amém, Senhor.